Olá, YouTube! Voltei! Ai, gente, cadeira ruim, vou ter que trocar. Esse vídeo é um vídeo de perguntas e respostas. É um formato bem diferente, que eu ainda não fiz por aqui, dentre todos os vídeos. Mas acho que é legal variar os formatos até por aqui, pra entender o que vocês gostam mais também. E sim, gente, eu sei que eu prometi um vídeo por semana, e na verdade eu tô entregando um a cada 2 semanas. Porque, sinceramente, tá puxado. A vida aqui anda corrida. O que é muito bom, porque se tá corrida é porque eu tô trabalhando bastante e treinando bastante, que é a prioridade. Então, sim, este canal é algo que eu tô fazendo pra deixar tudo registrado, mas a prioridade é viver a demanda da vida atual. Então, é isso. Bom, eu abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram há uma semana atrás para que vocês pudessem mandar perguntas sobre os mais diversos temas, dentre eles, principalmente performance, vegetarianismo e o Road to Chicago. E eu anotei elas aqui porque eu estou gravando com o meu celular. Então, vamos começar agora a responder essas perguntas. Eu gostei da ideia de responder essas perguntas aqui, não só no Instagram, principalmente porque aqui eu consigo debater mais, eu consigo me estender mais, e no Instagram eu tenho que ser muito curta, muito objetiva. Então, este vídeo é um vídeo que vai ser longo também, porque eu quero debater as perguntas, eu quero contar e detalhar, e, enfim, literalmente conversar com vocês. Bom, vamos lá, gente. Criei aqui um arquivo e deixa eu conversar aqui com vocês. Vamos começar por a primeira pergunta, que eu acho que é uma pergunta bem legal. Que poucas vezes eu falei sobre isso. No meu Instagram eu nem lembro quando foi a última vez, de tanto tempo que faz. E a pergunta é: como você se tornou vegetariana? Eu achei muito legal essa pergunta, porque eu não tenho mais respondido tanto ela, as pessoas já estão acostumadas, as pessoas que convivem comigo estão acostumadas de que eu sou vegetariana, enfim, as pessoas novas não me perguntam. Então faz muito tempo que eu não falo sobre isso. E aí, deixa eu aproveitar para contar essa história para vocês. Bom, em meados mais ou menos de 2017 ou 18, eu estava no meio da faculdade de nutrição, eu ainda era onívora, ou seja, eu ainda comia carnes, né, enfim. E aí eu comecei a entrar muito mais nesse mundo por questão de rede social. Então eu conheci uma grande amiga minha na faculdade também, a Gabi. Hoje o arroba dela é Gabi Quase Nutri, mas ela ficou depois muito conhecida pelo conteúdo que ela fazia como Odeio Ervilha, que era um conteúdo voltado para o vegetarianismo. Eu conheci ela e comecei a entrar muito mais nesse mundo. E aquilo me abriu vários parênteses, várias inquietudes, na verdade. E eu comecei a me questionar, ok, como é possível eu gostar de comer carne, porque eu moro no Rio Grande do Sul, um local que a gente come carne e nem questiona isso, né? Então, como era possível eu gostar de comer carne e ao mesmo tempo sentir pena dos animais? Era isso que me perguntava, assim, na minha cabeça era incongruente. Assim, eu me sentia do tipo, eu não posso ter pena. Ou eu não tenho pena e como, ou eu tenho pena e não como. Tipo assim, é como se eu estivesse indo pros dois lados. E aquilo me gerou uma inquietude. E eu tentei ser vegetariana por um tempo. Então, eu tirei peixes. E aí foi um grande erro, porque eu tirei o sushi que eu amava naquela época. Tirei peixes e comecei a ir tirando as carnes. Fiquei comendo, na verdade, carne de frango. E foi um período da minha vida de um mês que aí eu ainda, digamos assim, eu tinha essa inquietude, mas digamos que eu tava 80% pronta. Assim, eu ainda não tava adaptada com a ideia de que eu não que seria difícil sair, de que eu não teria coisas para comer, de que por vezes eu teria que comer em casa antes de sair. Essas coisas ainda não estavam prontas para mim. E aí quando eu vivenciei isso na prática, até que eu pudesse explicar para minha família, né? Eu morava com a minha família ainda. Então, até que eu pudesse explicar para minha família, até que eu também tivesse o conhecimento suficiente para conseguir criar minha rotina, aquilo me trouxe muito mais impossibilidade do que possibilidade. Não sei se tá fazendo sentido, eu acho que eu tô falando muito rápido, né?
tomar uma água. Eu tô super informal aqui, gente. Conversando literalmente com vocês. Vamos lá. Inclusive, essa minha garrafa aqui é a garrafa mais velha que alguém pode ter. E ela faz o santo de um milagre. Porque quando eu tô com ela, eu nunca não tomo o proposto. Bom, enfim. Voltando. Então, como eu tava falando, eu acho que eu não tava preparada pra viver isso. E aí, isso me trouxe muito mais impossibilidade do que possibilidade. Assim, eu comecei a achar muito desgastante. Nossa, eu sempre tenho que me explicar. Nossa, eu nunca posso ir. Nossa. E aí, aquilo pesou pra mim, sabe? Então, eu pensei, cara, quer saber? Eu vou desistir. E aí, eu voltei a comer carne. Eu fiquei um mês nisso. E aí, eu voltei a comer carne. Isso era, 17, 18. E aí, eu acho que era isso. Era mais ou menos isso. Porque aí depois, um pouquinho antes da pandemia, foi no ano de 2000 e... um pouquinho antes da pandemia. Não me lembro ao certo que época que era. Eu, sinceramente, desde que eu tentei ser vegetariana e acabei não conseguindo, eu nunca deixei de sentir aquilo que eu sentia, aquela incongruência do tipo, ok, eu sinto pena, mas eu adoro um bife mal passado. Eu amava bifes e carnes mal passadas, assim, vermelhas. E aí, eu sempre sentindo aquilo e fazendo uma coisa diferente. Até que, gente, eu não tenho uma história muito bonita, assim, na verdade, um case de sucesso. Até que, simplesmente, eu acordei num dia, eu lembro, a gente morava na mesma cidade que era a minha universidade. Eu acordei um dia e eu disse... Simplesmente eu acordei, nesse dia a gente ia num restaurante e eu disse pro Lucas, eu não vou mais comer carne. A partir de hoje eu não como mais. De um dia pro outro. Na noite anterior, acho que eu tinha comido. E no outro dia, eu parei de comer carne. E aí a gente chegou num restaurante que a gente tava indo pela primeira vez conhecer o restaurante. Pela primeira vez, é o Funny Feelings, ali em São Leopoldo. Quem é daqui vai conhecer, porque eles são... Tem coisas muito legais e diferentes de comida. O ambiente é muito legal. A gente tava indo pela primeira vez. E eu fui lá e eu não comi absolutamente nada que tinha carne. Tinham muitos pratos diferentes. E aí eu lembro do Lucas me dizendo, tá, mas você não quer só agora, então? Só abrir essa exceção pra experimentar? E eu disse, não. A partir de agora eu não como mais. E desde então eu nunca mais coloquei um pedaço de animal na boca. E essa é a minha história com o vegetarianismo. É doido, né? Desde então eu nunca mais comi carne. As pessoas me perguntam, né? Ai, Lu, tu não tem vontade? Tu não tem gatilho, vontade de voltar? E, sinceramente, no início, eu tinha mais gatilhos, mas eu tinha muito forte aquela sensação de... Eu consigo controlar a minha vontade. E até por isso eu não me tornei vegana. Eu, por muito tempo, tive uma alimentação baseada em plantas na sua maioria, né? 90% do tempo eu era vegana. Mas eu nunca me coloquei na condição vegana porque eu entendo que eu não seria capaz de sustentar. E eu gosto na minha vida de sustentar as coisas que eu me proponho a fazer. Então, eu sei que eu não sustentaria e isso poderia me trazer mais gatilho de talvez voltar a consumir carnes mesmo. Então, eu nunca me propus ser vegana. Eu tenho épocas e fases em que eu fico com uma alimentação extremamente estrita, mas, sinceramente, para vocês, na prática, sendo muito sincera, eu consumo as minhas refeições principais, tipo almoço e jantar, normalmente são refeições veganas. Dificilmente eu consumo ovos, é só quando não tem proteína de soja. Os lanches é que eu deixo mais com alguma coisa de iogurte, enfim. Mas de resto, eu sou muito fã dos vegetais e da alimentação vegetariana e eu nunca me arrependi em momento nenhum da minha vida, da minha escolha. E eu acho muito legal também contar aqui que o Lucas já cansou muitas vezes desde o início, até agora, assim. Se a gente for num restaurante, que é muito legal, que a gente pega o cardápio e não tem opções vegetarianas, ele levanta e sai. Então eu agradeço muito a ele, porque por vezes eu super me coloco na disposição de, cara, senta, experimenta o que tu quer comer, tá tudo bem. E depois eu como, tá tudo certo, eu sou muito tranquila quanto a isso. Hoje em dia, e ele cansa, ele nunca quer, nunca aceita, ele sempre levanta e sai. E a gente vai buscar um restaurante que tem opção pra mim. Então, eu fico muito feliz e eu sei o privilégio que é ter uma pessoa, assim, que te ajude, que te aceite, né?
Mas é isso. Talvez isso também tenha facilitado a minha jornada, com certeza, por eu nunca ter, de fato, pensado em voltar a comer carne. E se eu já tive vontade alguma vez na minha vida, depois disso, eu já tive alguns gatilhos com peixe, com sushi, na verdade, só. E aí eu vou no sushi, como a opção vegana ou a opção vegetariana, e aí eu percebo que o que na verdade eu tava com vontade era do gosto daquela alga com aquele arroz, e não do peixe. É sempre assim. Então, desde que eu me tornei vegetariana, é isso. Eu nunca mais consegui comer animais. Vamos para a próxima pergunta. Deixa eu ver. Ó, próxima pergunta. Lu, suplementação de proteína vegetal. Ervilha, arroz, soja, amendoim. Qual a melhor e por quê? Bom, aqui essa pessoa está se referindo à suplementação de proteína vegetal em pó, o que substituiria o whey protein, por exemplo. Então a gente sabe que o whey, a gente nunca pode chamar o whey de whey vegano, tá? Porque a palavra whey, ela tá se referindo ao soro do leite de vaca. Então, o whey, automaticamente, quando a gente escuta essa palavra, ela é de origem animal. Então, Lu, whey vegano. Eu entendo o que a pessoa quer me dizer, mas explicando pra vocês muito mais a parte técnica aqui. Não se fala whey vegano, se fala proteína vegetal em pó. E aí a gente tem as mais diversas fontes de proteína. Todas as proteínas que a gente tem hoje no mercado, elas são provenientes quase todas, na verdade, das leguminosas, principalmente. Por quê? Porque quando a gente retira a carne do prato, a gente aumenta a porção alimentar de leguminosas, que são feijões, né, branco, vermelho, preto, lentilha, ervilha, grão de bico. Então, essa porção do prato, ela aumenta, porque quando a gente fala de uma alimentação plant-based, o que fornece proteína são as leguminosas. E aí, por sua vez, obviamente, a gente retira também a proteína em pó, o extrato proteico também das leguminosas. Então, tem alguma melhor dentre todas essas que ele me perguntou ali, que é, né, de ervilha, arroz, soja e amendoim? Não tem nenhuma melhor, tá? O que a gente sempre tem que ter cuidado a gente não pode olhar só a tabela do produto. A gente sempre tem que avaliar se o aminograma está completo. Então, esse é um ponto importante. Deixa eu explicar melhor isso, contextualizar para vocês. Bom, uma proteína, quando a gente fala de proteína, pensem como se uma proteína fosse um colar de pérolas. Então, este colar, ele é composto de diversas pérolas. É exatamente assim que funciona com a proteína. Uma proteína é composta de diversos aminoácidos. Ou seja, um conjunto de aminoácidos forma uma proteína total. E aí a gente tem os aminoácidos essenciais e os não essenciais. O que significa isso? Os essenciais, o nosso corpo não produz. Então, a gente precisa comer. Ele vem de fonte exógena, né? De fora do nosso corpo. E os não essenciais, não é que eles não sejam essenciais, como o nome sugere. É que o nosso corpo produz esses. Então, a gente tem que ter menos atenção, digamos assim. Então, os aminoácidos essenciais vêm da alimentação. E para a gente entender que a proteína em pó, ela é suficiente, ela é completa, ela precisa entregar todos os aminoácidos, os essenciais e os não essenciais. Portanto, não tem nenhuma fonte de proteína que seja melhor. A gente só tem que olhar se o aminograma dessa proteína em pó é completo. Então, esse é um ponto sempre de muita atenção. Claro que a gente vai ter uma diferenciação dessas proteínas no sentido de onde elas vêm, né? Então, por exemplo, pessoas que têm uma síndrome do intestino irritável, né? Ou seja, toleram poucos alimentos, ou então ficam muito estufadas, com má digestão, com questões mais gástricas em relação a alguns alimentos, como é o caso das leguminosas, né? Normalmente as pessoas acabam comendo feijão, se sentindo mais estufada, é muito comum de ver isso. Elas vão se sentir pior tomando uma proteína vegana que venha de leguminosas. Então, a ervilha, a soja, normalmente pode não ser tão interessante. Para essas pessoas, a gente costuma solicitar que elas façam um teste com outra fonte proteica. Então, a fonte amendoim, a fonte arroz pode ser uma alternativa. Hoje em dia, a gente tem uma proteína muito bacana que vem
semente da abóbora. E essa semente, ela é super rica em proteína e, normalmente, ela tem uma digestão muito boa. Então, tem uma marca no mercado que tem uma proteína com valor super acessível e que normalmente dá pouquíssima má digestão. Então, fazendo aqui um grande compilado dessa resposta. Tem uma fonte de proteína que seja melhor? Não tem. A gente tem que estar atento ao aminograma, se ele está completo ou não. E, claro, precisa entender se tu consegue digerir aquela fonte proteica. Então, se, por exemplo, tu não se dá muito bem com as leguminosas, talvez não seja interessante usar soja e ervilha, por exemplo. E talvez possa ser bem legal usar um arroz, proteína de arroz. Espero ter respondido. De novo, gente, qualquer dúvida que vocês vão tendo sobre os assuntos, deixem aqui nos comentários que eu vou responder todo mundo. Próxima pergunta. Lu, conta detalhado como foi a inscrição para maratona. Como a inscrição para maratona? Acho que é como foi a inscrição para maratona. Vamos lá. Essa história é muito doida, gente. E eu até brinco, né? Eu nunca na minha vida fui selecionada ou ganhei nenhum tipo de sorteio. Nunca ganhei um bingo da escola. Eu nunca ganhei nada. Então eu brinco que eu acho que eu guardei a sorte da minha vida toda pra esse dia. Como que foi? Em outubro de 2024, eu vi um post no Instagram que informava que as inscrições por sorteio haviam sido abertas. Eu não sei eu não lembro a data, o dia perfeitamente. Eu sei que foi no mês de outubro. Então, se vocês estiverem interessados em aplicar para fazer no ano que vem a prova, em outubro, possivelmente isso abra. Então, fiquem atentos a isso. Bom, eu abri o site. Eu tava no Instagram num dia aleatório da minha vida, tá? E eu abri o site e abri o Instagram, vi essa informação, entrei no site. No site, tu precisa preencher, é muito simples. Tu precisa preencher um formulário de diversas perguntas, tá? Tu precisa colocar todas as tuas informações. Tudo em inglês. Bom, abri, fiz todo esse preenchimento. E aí, nesse preenchimento, a gente também tem que colocar um cartão de crédito. Porque o que eles falam? Se tu for sorteada, automaticamente vai ser descontado do teu cartão. Se tu não for sorteada, fica tranquila, o teu cartão não vai ser nada descontado, não vai ter absolutamente nada. Então, foi isso que aconteceu. Eu coloquei meu cartão e aí tem que ter confirmação de que vai ter um limite, né, nesse cartão para não dar erro na hora do processamento, caso tu seja selecionado. Aí lá eles já te informam os valores, né, quanto custa a inscrição, e eles também te informam se tu quiser adicionar, acho que eram $70 a mais, caso tu não possa comparecer, pelo motivo que for, eles te reintegram todo o valor da corrida, né, da inscrição, e aí tu pagou, enfim, só o valor ali adicional, o extra de $70. Porque a inscrição, se eu não me engano, ela era $300, 200 e alguma coisa dólares. Então, é isso. E aí, gente, eu fiz todo esse processo, enviei, tá? E fui viver a minha vida normalmente, belamente. Isso foi em outubro, tá? E aí, só retomando um passo para trás, as 7 majors, para deixar isso bem explicadinho, as 7 majors, elas têm principalmente 3 formas de entrar, tá? Tem 4 em algumas, mas as 3 são: por esse sorteio, que acontece a nível mundial. Todas as pessoas do mundo que se colocam lá no sorteio, elas são sorteadas. E aí avalia, né? Ou então, por índice, tu tem que ter corrido uma maratona do Brasil, né? No Brasil aqui, ou em algum outro lugar do mundo que seja credenciado ali as majors. E aí tu tem que ter tido aquela nota de corte, e aí então tu pode te inscrever, não precisa passar por sorteio. Ou então tu pode ir, na terceira forma, por uma agência de turismo, e que algumas pequenas agências, poucas agências tem algumas pequenas vagas, que é super mega caro, assim, mas é uma alternativa. E tem algumas majors que deixam tu fazer uma doação, tu doa um valor, que é normalmente um valor bem alto, pode chegar a praticamente uns quase 10 mil reais, eu acho. E aí tu doa esse valor para alguma instituição, e aí eles te dão uma participação, tá? E aí, ok, fiz a minha inscrição em outubro, eu acho que era dia 14 de dezembro, era alguma coisa assim, 12, 14 de dezembro.
Simplesmente, eu tava vivendo a minha vida, eu lembro perfeitamente disso, assim, eu tava indo pra uma outra cidade aqui, de tarde, indo trabalhar, e eu recebo um e-mail, assim, escrito Bank of America Chicago Marathon. Eu recebi uma notificação no celular, e aí tava escrito no inicinho, assim, do Gmail ali, onde tu vê o assunto. Congratulations. Gente, eu tava dentro do Uber na hora. Quando eu li essa informação, eu fiquei branca, eu fiquei assim, embasbacada. Quem é do mundo da corrida entende o que eu tô falando, tá? Porque isso aqui pode ser muito uma bolha insuportável pra quem não gosta do assunto. Mas pra quem gosta, imagina ou entende, ou quem já passou por isso sabe o que eu tô falando. Quando eu li aquele congratulations, que é parabéns, eu fiquei, cara, eu fiquei até com medo, assim, eu me lembro do dia, eu me lembro perfeitamente, assim, eu fiquei com medo de abrir o e-mail. E quando eu abri o e-mail, eu lembro que mesmo escrito ali, eu lendo e visto que eu tinha passado, eu coloquei em traduzir. Nunca vou esquecer disso. Gente, simplesmente eu tinha passado. Dá pra acreditar? Não dá, né? Simplesmente não dá. Eu tô até agora ainda pensando nisso. Simplesmente eu tinha passado. Tava escrito, né, você foi aprovado, entra aqui agora, faz o teu login aqui no login do participante, a gente precisa de mais informações, parará, parará, parará. Vocês acreditam? Eu entrei depois, isso era em dezembro, a gente ia viajar, ia passar o Natal fora. Então eu não pude dar muita atenção para aquilo, porque era quase perto da viagem, eu tava organizando algumas outras coisas de viagem, eu fui dar atenção para isso na volta. Gente, isso foi muito doido. E desde então a gente começou o processo para organizar essa maratona, essa viagem, esse tudo. E eu tô até hoje pensando, caraca, como é que isso aconteceu? E claro, né, gente, tu paga, tá? Tu é só sorteado para poder pagar. Tipo assim, tu foi sorteado pra vaga. Se tu quiser, pague. Se tu não quiser, passa pro colega, sabe? Então, assim, é isso. Automaticamente foi debitado do meu cartão de crédito, bem como eles explicavam. E aí depois eu lembro que eu entrei em contato com o chat dentro ali da conta do corredor, do participante, e entrei em contato com o chat, confirmei se realmente tinha dado certo. Eles disseram que sim, que tinha dado certo. Então, é isso. Gente, inacreditável, né? Ai, inacreditável, simplesmente surreal. Mas foi essa é a história detalhada. Então, se tu quer fazer essa maratona em outubro, te cadastra lá. E é isso, confia. Confia que pode ser que aconteça uma loucura dessa. E aí tu vai ter que ir. Gente, tá caindo a noite aqui, eu vou ter que acelerar. Mas vamos lá, vamos continuar. Próxima pergunta. Como você monta a estratégia alimentar pro ciclo? E essa pergunta é muito legal. Eu faço isso com todos os meus pacientes, eu trabalho com isso há muito, muito tempo e fazer isso pra mim, gente, é assim, básico, né? Eu tenho que fazer o que eu digo que tem que fazer. Então, assim, como é que a gente estrutura a alimentação pensando em ciclo de maratona? O primeiro ponto é que a gente tem que. Eu preciso, quando eu tô falando com o paciente, entender quando é a maratona e em que momento a gente tá. Então, por exemplo, no meu caso, eu já sabia em dezembro que eu ia para essa maratona em outubro. Então, eu tinha 10 meses para trabalhar, tá? Então, dentro desses 10 meses, nesse caso, eu dividi eles com as metas que eu tinha. Então, ok, eram 10 meses a partir de janeiro, mas eu ia ter voltado de viagem, consequentemente eu ia ter ganhado um pouco de peso, eu ainda ia estar num clima de férias, né, num clima mais tranquilo, ia estar relativamente ainda longe da maratona, então eu tinha muito, muito tempo para trabalhar. O que eu dividi esse ciclo? Então, em um período de base, onde eu não estava treinando para maratona, estava única e exclusivamente treinando, né? O meu objetivo era a meia maratona de Porto Alegre, que eu fiz em junho, então estava treinando para ela já. E aí, a partir daí, eu consegui organizar as coisas. Então, eu dividi primeiro período de base para conseguir só treinar, depois o período que a gente já vai começando a entrar no treinamento, onde eu comecei a colocar algumas metas de peso, e uma vez que essas metas são construídas, a gente já organiza e estrutura o planejamento alimentar para não ter nenhum tipo de déficit calórico e te entregar a quantidade correta de caloria para que tu nem ganhe e nem perca peso, ou se tu perder, que seja por uma consequência de tu estar treinando bem, né?
mas que principalmente tu não ganhe, mas que tu consiga entregar a quantidade energética necessária para manter a carga de treinamento. Então foi isso que eu fiz. Até a maratona de Porto Alegre, que foi ali em junho, eu tinha uma meta de perder 2 quilos, que foi alcançada com sucesso. Eu fiz a minha maratona com 2 quilos a menos. Depois eu relaxei, retomei, porque como eu tô no meu peso, esse peso ele fica volátil, né? Se eu descuido um pouquinho, ele sobe, se eu cuido mais, ele fica bem. Quanto mais perto do nosso peso mesmo, mais difícil vai ficando a gente ter uma perda expressiva, né? Depois eu aumentei um pouquinho e depois eu mantive, organizei para quê? Para que até o final de julho, até o último dia de julho, eu perdesse de novo esses 2 quilos. Foi o que foi feito. A partir de agora, do início de agosto, eu então iniciei a parte do ciclo em que a gente tira o déficit calórico e faz a manutenção. A gente vai fazer um planejamento normocalórico, entregando a quantidade suficiente, e aí se espera que tu treine tão bem que possivelmente o teu gasto calórico seja subestimado no cálculo e tu gaste mais, de fato, na prática, por estar treinando bem, com bastante energia. Com isso, reduza um pouco do teu peso, tá? Mas sem perder performance. Porque se a gente retira, nesse período do ciclo, muita quantidade de caloria, vai ficar em defasagem, porque aqui o volume vai começar a subir. Então, o teu corpo vai sentir isso de formas bem impactantes. Primeira, performance, não vai conseguir entregar os treinos, vai ficar extremamente cansada. Vai sentir, a percepção de esforço aumenta muito. Segundo, imunidade cai. Se a imunidade caiu no ciclo, pode saber que tu não tá entregando, tá? Fato. Terceiro, risco aumentado de lesão ou de fato desenvolver alguma lesão, tá? Quarto, a gente começa a ter disfunção de sono, disfunção hormonal, né? Enfim, de ciclo menstrual desregular. Então, a gente começa a perceber a necessidade, a importância dessa caloria que tu não está entregando. Então, retomando toda essa resposta. Dividir o ciclo sempre de acordo com o tempo em que eu sei que eu tenho até a prova. No meu caso, eu tinha bastante tempo, então eu pude me permitir mais no momento de base. Então, primeira fase, momento de base, onde eu podia comer um pouco mais fora, ser um pouco mais intuitiva, não precisar prestar tanta atenção. Depois, o momento em que a gente precisa ter mais atenção para fazer toda a parte de manejo de peso, né? Então, de melhorar a composição corporal é a segunda fase do ciclo. E agora é a fase de manutenção e foco em performance. Então, eu dividi nessas três fases dentro do ciclo. Claro que, se tu chega no consultório faltando 2 meses para a prova, não dá pra gente fazer isso, toda essa ciclagem. Então, a gente vai organizar com o que tiver tempo hábil, tá? Mas é isso. Por isso eu sempre falo para os pacientes, venham com tempo, porque a gente só consegue trabalhar bem com tempo. Depois a próxima pergunta. Lu, você vai ir só para Chicago? Eu amo que vocês gostam da vida real, né? Da vida da blogueiragem. Não, nós não vamos só para Chicago. A gente vai aproveitar que a gente vai para os Estados Unidos e vai acabar fazendo férias, né? Então a gente vai ter aí alguns outros destinos que eu vou contar pra vocês aí nos próximos episódios, nos próximos vídeos. Então, não, nós não vamos só pra Chicago, nós vamos conhecer outros lugares também. Tô começando a correr, quero emagrecer. Você indica uma consulta com você? Claro que eu te indico uma consulta comigo, eu sempre vou te indicar uma consulta comigo, mas sendo super sincera aqui em relação a começar a correr para emagrecer, né? Eu sei que muita gente usa a corrida como uma alternativa de apoio, de auxílio, né? Para gastar mais caloria e melhorar aí, né, a composição corporal e emagrecer. E eu acho que é perfeito, tá? Eu acho que tu não... sendo bem sincera, tu não precisa de um nutricionista para iniciar esse processo. Mas o nutricionista começa a ser importante quando tu já tá com o processo acontecendo. Para começar, tu não precisa, mas com ele acontecendo, tu precisa. Porque aí tu vai começar a sentir na prática o que é correr, que tu vai começar de duas uma, ou tu vai amar e vai querer performar, vai começar a perceber a necessidade de organizar isso que tu começou a fazer para perder peso, ou tu vai fazer só um cardiozinho, vai usar só como um cardiozinho extra. Então, de duas uma.
indico uma consulta, por quê? Para que a gente consiga sentar, para que eu consiga sentar na tua frente e pegar o que tu quer fazer e organizar isso contigo. Então, é isso que eu faço no consultório. Fulano, olha só, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma prova de 10 quilômetros? Perfeito. Então, a nossa meta tá daqui tanto tempo, a gente vai fazer isso, isso e isso agora, né? Tu vai chegar, às vezes, num efeito platô, que tu vai perceber que tu perdeu peso, e aí, um baita peso, assim, um peso super expressivo, tipo 10 quilos, 15 quilos, e aí depois tu parou, e aí tu pensa que tu tá começando a fazer alguma coisa errada, né? Então, assim, é muito importante que tu passe por um nutricionista nesse meio do caminho, e eu super posso te acolher nisso, mas eu também não posso te dizer que nossa, eu preciso ir no nutricionista pra daí começar. Não, tá? Tu pode começar, deve, inclusive, começar sempre, e aí depois tu vai melhorando isso, tá? Mas acho importante e acho que eu sempre digo, eu acho que tu vai sentir a necessidade disso. Então, vale sim. Eu estou te esperando no consultório. Vou ter que dar uma acelerada, gente. A minha luz tá indo embora. Temos aqui, então... agora é a última. Última pergunta. Os maiores erros que você percebe em quem te procura que treina. Eu acredito que quis dizer, né? Das pessoas que treinam. Qual que é o maior erro que eu percebo das pessoas? De longe, eu achei muito legal essa pergunta. De longe, o maior erro é achar que... Aliás, um passinho antes. Vou falar aqui da maioria das pessoas que me procura, que são pessoas atletas, né? Que estão correndo, que já estão fazendo triatlon, principalmente esses dois esportes, e que procuram por mim. Já não é mais um problema para essas pessoas fazerem exercício. Elas já estão fazendo. Mas, de longe, o maior erro que eu vejo delas é comer pouco, achando que comer demais vai engordar. Esse é, com certeza, o top 1 de erros. E aí, o que a gente observa é todas essas questões que eu comentei com vocês antes no vídeo aqui na outra resposta. A pessoa começa a se sentir fadigado, começa a se sentir muito cansado, começa a sentir que não perde mais peso com a facilidade que perdia, começa a se sentir com a imunidade baixa, né? E aí aquilo traz um estranhamento do tipo, o que tá acontecendo, né? Então, quando a pessoa chega no consultório, eu quero os meus pacientes aqui confirmando, tá? A maioria das vezes, a pessoa que não emagrece tá comendo pouco. Que não emagrece e tá fazendo seus esportes. Tá comendo pouco, gente. Eu sempre falo isso pros pacientes. Não é porque tu não vive do esporte que tu não tem uma rotina de atleta. As pessoas chegam aqui, por vezes, treinando 4, 5 vezes na semana e comendo de forma completamente intuitiva, assim, comendo o que dá na telha, sabe? E eu não digo que comer intuitivo é ruim. Não, mas se tu tá focado em performar, em progredir, em melhorar, não pode mais ser tão intuitivo. A gente já tem uma maturidade maior dentro do mundo do esporte que precisa continuar em crescimento. A gente precisa organizar isso. Então, a pessoa que chega até mim, ela já não é aquela pessoa que a gente precisa iniciar com o exercício. Claro que eu atendo todos os públicos, né, gente? Pessoas que estão iniciando agora também. Mas, normalmente, não é aquela pessoa que, nossa, a gente tem que construir uma metodologia. Não, a pessoa já tá treinando. Então, a gente já tem essa maturidade, né? A gente precisa acompanhar ela com a alimentação. Então, guardem isso pra vocês. Não é porque vocês não vivem do esporte que vocês não têm uma rotina de atleta. Guardem isso. Isso é muito verdadeiro e muito importante. Então, de longe, esse é o erro que eu vejo. E, principalmente, eu vejo muito as pessoas com medo de comer. E isso é uma coisa muito triste. É uma coisa muito séria que a gente, enquanto nutricionista, profissional da área da saúde, vem falando há muito tempo. A gente luta muito contra isso, né? Em termos aí das influenciadoras, das blogueiras. Tem muita gente legal, muita gente legal, mas tem muita gente irresponsável também. Então, as pessoas têm medo de comer e ninguém deveria ter medo de fazer uma coisa tão prazerosa que é o comer, né? Então, esse é, com certeza, o erro que eu mais vejo. Ou então, agora, sendo bem específica, o erro da galera amante da suplementação que acha que só vai conseguir
ser alguém no esporte, se suplementar todas as coisas. Gente, isso é um erro gigante, tá? A pessoa chega no consultório já me dizendo: Nutri, eu comprei isso, isso e isso, eu tô tomando isso, isso e isso, eu vi lá que dá pra fazer o suco disso, disso e disso, daquilo, eu tô usando o suplemento tal e tal e tal. Gente, calma, segura lá. Na maioria das vezes a gente não precisa desse tanto de pó aí que a gente vê na internet que tem que usar, que entram na moda, né? Eu sou muito sincera em dizer pra vocês, quanto menos suplemento, melhor. Eu costumo até explicar isso para os meus pacientes. Eu divido a suplementação em 2 caixinhas. Primeiro, a caixinha da correção nutricional, a correção que a gente tem que fazer, né, de nutrientes, de vitaminas, que a gente vai olhar no exame da pessoa e fazer aquilo que a pessoa precisa. E a segunda caixinha, que é a caixinha da performance, para entender que tipo de suplemento aquela pessoa realmente precisa, qual que a gente pode usar como uma alternativa ou como um extra, e qual que ela realmente não precisa usar de jeito nenhum. E isso vai variar de pessoa para pessoa. Eu quero saber se tu que tá na minha frente lá na hora do consultório, se tu é um atleta só de corrida, se tu faz triatlo, se tu faz qualquer outro esporte. Por exemplo, eu atendo muito a galera do futebol e do beach tênis. Então, quem é a pessoa? Não tem nada que seja só pra mim ou só pra ti, tá? Isso é a resposta que todo mundo odeia, mas é a resposta. Depende. Então é isso, gente. Finalizei as perguntas. Eu acho que esse vídeo ficou bem longo. O que eu adoro, porque eu adoro ouvir as pessoas irem falando e eu fazendo outra coisa, ou enfim, eu jantando e acompanhando o vídeo. Então, assim, respondi todas as perguntas que estavam ali na caixinha, acho que foram 8 perguntas, 7 ou 8 perguntas. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero que possa ter tirado algumas dúvidas de vocês, matado a curiosidade também de vocês. E é isso, eu tô preparando já um próximo vídeo vlog, né? O vlog é sempre uma coisa legal e fácil de fazer, querendo ou não, porque aí a gente deixa aí gravando e vai vivendo a vida. Então é isso. Atualizando vocês, está faltando 8 semanas para a Maratona de Chicago. Eu não consigo nem acreditar nisso, tá? Tô muito impactada e muito feliz. Estamos aí na nossa semana 6 de treinamentos. Neste final de semana, que inclusive vai estar no vlog, eu tenho 2 horas e 30 de treino pela primeira vez. Nesse final de semana que passou, eu fiz 22 quilômetros, então alcancei a distância da meia maratona. E é isso. Ainda, por vezes, como eu falei pra vocês, eu ainda não acredito que eu tô indo fazer isso, mas eu tô. E lá vamos nós. Então eu vou atualizando vocês também sobre tudo isso. Certo? Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa o joinha aí. Por favor, deixa um comentário. Me ajuda a te ajudar e também a criar conteúdo aqui quando eu tô sem ideia. Então deixa um comentário aqui pra mim, por favor. Não esquece de se inscrever aqui no canal e ativa o sininho quando tu quiser saber em primeira mão, assim que eu postar os vídeos. Certo, gente? É isso. Um beijo e nos vemos no próximo vídeo.